Olá! Hoje vamos mergulhar num tema fundamental. O que de fato define uma liderança que traz resultados? A resposta, como veremos, não está em traços fixos de personalidade, mas sim na capacidade de adaptação. Vamos analisar a fundo a pesquisa de Daniel Goleman, que mostra uma conexão direta entre estilos de liderança e performance. Bom, o nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, vamos olhar para os números, para entender essa conexão inegável entre liderança e resultados. Depois, vamos abrir o kit de ferramentas do líder, conhecendo cada estilo. Em seguida, a gente analisa o impacto disso tudo no ambiente de trabalho, vê exemplos práticos e, para fechar, discutimos o grande desafio para os líderes hoje, a versatilidade. Sabe, quando a gente fala de liderança, é muito comum focar em qualidades, né? Mas aqui o ponto de partida é outro. São os números, os resultados concretos. Olha só este dado, que vem de uma pesquisa do psicólogo de Harvard, David McClelland. Ele descobriu que as divisões de empresas lideradas por executivos com alta inteligência emocional conseguiam superar as metas de receita anual em nada mais, nada menos que 15 a 20%. E em contrapartida, aquelas divisões com líderes que não tinham essas competências ficavam quase 20% abaixo das metas. Ou seja, a gente está falando de uma diferença de performance que chega a quase 40 pontos percentuais. E isso está ligado a um tipo bem específico de liderança, uma que é totalmente enraizada na inteligência emocional. Beleza, então se a inteligência emocional faz essa diferença toda, a pergunta é: como isso se manifesta no dia a dia? É aí que a pesquisa do Goleman entra, identificando 6 estilos bem distintos de liderar. E aqui um ponto super importante. Não é para pensar nesses estilos como se fossem traços de personalidade, sabe? A ideia é enxergar isso como um repertório, um verdadeiro kit de ferramentas que pode e deve ser usado de forma intencional, dependendo da situação. O primeiro é o coercitivo. Esse é o estilo do faço o que eu digo. Ele é super eficaz numa crise, numa emergência ou para lidar com um funcionário problema. Mas cuidado, usado em excesso ele pode ser bem prejudicial para o clima da equipe. Depois vem o visionário, aquele que inspira com o venham comigo. Esse estilo é ouro quando a empresa precisa de uma nova direção, porque ele consegue conectar o trabalho de cada um a um objetivo maior, um propósito compartilhado. Temos também o líder afetivo, com o lema "As pessoas vêm em primeiro lugar". O foco dele é total em criar harmonia, em fortalecer os laços da equipe. É fundamental para curar feridas depois de um período tenso ou para motivar a galera em momentos de estresse. Aí vem o democrático, que pergunta o que você acha. Ao envolver todo mundo, ele cria um sentimento de pertencimento e respeito. O único, porém, é que ele pode ser um pouco lento para tomar decisões em momentos de urgência. O modelador é aquele líder que puxa a fila com um exemplo. Faça como eu agora. Ele define um padrão de excelência altíssimo. Isso pode gerar resultados rápidos com uma equipe que já é super motivada, mas o risco é grande de acabar sobrecarregando e desmotivando o time. E por último, o treinador. O foco dele é no futuro, com a mentalidade do tente isto. É um estilo voltado para o desenvolvimento de longo prazo, que ajuda cada pessoa da equipe a identificar e aprimorar seus pontos fortes e fracos. Ok, agora que conhecemos os 6 estilos, vem a parte mais interessante. Cada um deles tem um impacto direto e mensurável no ambiente de trabalho, no que a gente chama de clima organizacional. E olha, os números aqui falam por si. A gente vê, por exemplo, uma correlação negativa clara do estilo coercitivo com a flexibilidade da equipe. Já o democrático tem o efeito oposto, positivo e com a mesma força. Fica nítido que 4 desses estilos, o visionário, o afetivo, o democrático e o treinador, são os que consistentemente criam um clima positivo e, por consequência, alavancam os resultados. Legal, mas como tudo isso se traduz para o mundo real? Porque, no fim do dia, a liderança de verdade não acontece no papel. Os líderes mais eficazes não ficam presos a um único estilo. Eles sabem misturar e combinar. Um exemplo clássico do estilo afetivo em ação foi o de Joe Torre, técnico de beisebol. Durante a final de 1999, ele fez questão de elogiar publicamente jogadores que estavam passando por problemas pessoais sérios. Com isso, ele mandou uma mensagem poderosa para todo o time. Eu me importo com vocês como pessoas. O resultado? Um comprometimento ainda maior da equipe. Mas para ver a versatilidade na prática, o caso da executiva Joan é perfeito. Ela usou 3 estilos diferentes para virar o jogo numa situação bem complicada. Primeiro, ela partiu para o estilo visionário. Articulou uma visão nova, inspiradora e fez questão de mostrar para cada pessoa do time como o trabalho dela era essencial para alcançar aquele novo objetivo.
Na sequência, ela vestiu o chapéu de treinadora. Ela sentou com o gerente, que era super talentoso, mas tinha dificuldade de trabalhar em equipe. Eles fizeram um acordo. Ela daria feedbacks individuais para ajudá-la a se desenvolver. E aqui está o pulo do gato, a prova da adaptabilidade. Quando a crise apertou e a urgência era máxima, ela não hesitou. Mudou para o estilo coercitivo para garantir que tudo fosse executado com disciplina. Nas palavras dela mesma, precisei ser rigorosa nesse acompanhamento. Então, o que a gente tira de tudo isso? A grande lição é que a liderança que realmente entrega resultados não é sobre ter uma personalidade certa, é sobre ter a inteligência emocional para saber se adaptar. Os líderes que se destacam são justamente aqueles que têm essa flexibilidade, que sabem usar o estilo certo, na dose certa e na hora certa. E dominar essa arte, essa versatilidade, é o grande desafio. Exige um diagnóstico preciso da situação para poder escolher a melhor ferramenta do repertório. O que nos deixa com a pergunta fundamental que todo líder deveria se fazer constantemente para melhorar seus resultados. Olhando para a equipe e para a organização agora, nesse exato momento, qual dessas ferramentas é a mais necessária?